Como seria se você fosse um herói overpower mandado pra outro mundo, e após derrotar o Rei Demônio, você acaba levando a filha dele junto com você pra casa? É exatamente isso que veremos no recap de hoje. Então pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Sob a luz do luar, elas achavam mesmo que flechas iriam para ele. Pega ladrão, caralho. Mas não é bem assim a história. Akatsuki, o herói vagabundo, não iria ser parado tão facilmente nessa noite, nem com inúmeras guerreiras tentando fazer ele voltar pro castelo. Não é fácil pegar um herói que arranca as roupas íntimas das moças tão facilmente, e pior ainda, que é um grande tarado. Sob ordens da princesa List, ele precisava ser parado, e Valkyrie ia cuidar do recado. Ele volta até List logo após o combate, mas não pra ficar, pra se despedir. Ele já havia derrotado o Rei Demônio daquele mundo e não precisava ficar nem mais um minuto aqui, além de que ele precisava voltar para o seu mundo. Essas palavras fizeram a princesa List chorar, mas isso logo se transformou em frustração quando Akatsuki lhe roubou um beijo. A despedida já não se tornou tão dolorosa assim, mas ele deixou bem claro que ela poderia invocar ele novamente quando precisasse, e assim ele parte de volta para o seu mundo. Chegando em seu mundo já era noite, mas o problema começa quando ele abre sua bolsa e tem uma mulher da forma que veio ao mundo lá dentro. Obviamente ela fica muito chocada com o que tá acontecendo e pergunta onde estão suas roupas. E Akatsuki, na maior tranquilidade, disse que teve que as tirar pra viagem interdimensional. Ele se apresenta como se nada estivesse acontecendo, mas ela fica mais de boa e se apresenta como Mil. Logo no dia que se seguiu, ele já estava voltando pra escola e estava levando Mil junto consigo. Eles inventaram uma história de que ela era a irmã desaparecida dele, que foi encontrada em Arzard, o mundo que ele estava antes, e que depois vieram pra esse mundo pelo portal. Ela estava bem desanimada, então Akatsuki falou pra ela erguer a cabeça, mas um dos botões da roupa acabou escapando. A síndrome de Samon foi o evento paranormal que desencadeou a criação desses portais para os outros mundos, incluindo que Akatsuki foi enviado. O curioso é que aqueles que voltam pelo portal continuam com suas habilidades de luta e magia. Por isso foi criada a instituição de Babel, responsável por guiar esses humanos que sofrem essas experiências anormais em seus corpos. Quando voltam para esse mundo, automaticamente são matriculados na Babel, no qual receberão aulas e novas experiências para fortalecer e controlar seus poderes anormais. Quando o resultado dos exames chega, Akatsuki não foi diagnosticado com nenhum problema na saúde, mas Mil estava muito preocupada, pois não era deste mundo. Por sorte, ninguém conseguiu perceber que ela não é daqui. Amém. No resultado dos exames, contudo, Akatsuki chamou a atenção com uma tal profecia: o herói e o Rei Supremo. Parecia ridículo para os outros, mas agora ele seria vigiado, pois, segundo alguns dos superiores, ele poderia ser o próximo Rei Supremo. O treinamento de combate é feito com diversos campos de força, que impede que os corpos dos participantes se lesionem, mesmo que sintam a dor. Agora era hora para provar do que são feitos, e iriam testar suas capacidades. A primeira a ser testada seria Mil, mas ela acabou com o combate contra o instrutor em questão de segundos, só usando suas magias. Quando chegou o momento do confronto de Akatsuki, um homem apareceu na arena, se apresentando como Hikami Kyoya, o presidente do conselho estudantil do ensino médio da Babel. Ele se oferece para ser o oponente de Akatsuki, que mesmo vendo sua importância, não hesitou nem um pouco. O presidente jogou sujo, tentando acertar Mil, mas por sorte, Akatsuki conseguiu reagir antes e salvá-la do ataque. Depois disso, o mesmo desafia Akatsuki a quebrar o gelo fortalecido com magia, e ele o fez prometer que se conseguisse, eles iriam lutar juntos. Com magia imbuindo seus punhos, ele golpeia o gelo fortificado com tudo, fazendo até com que o chão cedesse, mas nada do gelo quebrar. Kyoya disse que ele foi bem, mesmo que não tivesse quebrado, e eles estavam admitidos na Babel. Depois que ambos foram embora, bastou um simples toque de Kyoya e o gelo esfarelou como se não fosse nada. E isso despertou um grande interesse de Kyoya em Akatsuki. Na hora do jantar, um pensamento atormentava nosso herói, uma memória. Mil era filha do Rei Demônio, confiada a ele por sua pureza, mesmo que fosse a encarnação do mal. Só o tempo dirá o que pode acontecer daqui pra frente. Esses pensamentos também estão atingindo Mil, que diz estar sofrendo nesse mundo. Segundo seu pai, ela poderia muito bem matar aquele que o destronou, se não achasse que ele fosse digno, e estava prestes a fazê-lo, mas pensou melhor e acabou por hesitar. De repente, Akatsuki acorda e a puxa pra cama, mas ele estava dormindo, era um sonâmbulo. Ele estava sem suas roupas e começa a fazer coisas bem pecaminosas com a pobre menina, que tenta sair da situação falando que é sua irmã, mas Akatsuki diz que ela já havia morrido. Ele continua fazendo aquilo com ela, até decidir fazer alguma coisa pra se livrar desse tarado. Na manhã seguinte, Akatsuki estava com uma dor na cabeça, provavelmente porque Mil teve de bater nele na noite
noite passada. Ao chegarem na escola e passarem pelos corredores, todos os olhares estavam voltados para eles, e isso continua até na sala de aula. Akatsuki diz pra Mil ficar tranquila, já que os transferidos sempre são foco da atenção por um tempo. Uma das alunas se levanta e diz que eles são bem interessantes, tanto por Mil ter vencido o teste só com magia, quanto por Akatsuki ter enfrentado o presidente de mãos nuas, além de que eles foram enviados diretamente para a classe B, pulando todas as outras. Ela se apresenta como Izumi Shikage, mas antes das apresentações ela recomenda que Akatsuki saia da cadeira onde está, mas é tarde demais. Um dos alunos entra e reclama que Akatsuki está em sua cadeira. Aparentemente ele se chama Onizuka, da classe A, e sempre arruma problemas. Um momento depois ele já estava sendo arremessado pela porta, enquanto Akatsuki apertava sua cabeça dizendo que adorava acabar com o orgulho de gentinha como ele. Você não se apruma não, viu, João? Mas logo o esquadrão do conselho estudantil chega pra dar um basta na situação. Na sala, ele é mandado esperar, mas não disseram exatamente onde. Então ele aproveita pra se sentar logo na cadeira do presidente. Quando todos chegam, incluindo o presidente, ele parte pra cima de Kyoya com tudo. E mesmo com os outros 3 do conselho tentando segurar, não foram capazes. Akatsuki diz que ele achou que estava lá pra terminar a partida, mas foi chamado pela briga, obviamente. Ele estava com uma marca preta agora, o que quer dizer que mais um problema como esse e ele seria esmagado pelo conselho, no sentido literal da palavra. Na saída da sala, ele é abordado por uma aluna da mesma sala que ele na próxima aula, Kuzuha. Ela fala pra ele só o que já ouviu bastante, que o conselho vai atrás dele depois disso e tudo mais. As coisas ficam bem piores pra ele quando uma das alunas do conselho aparece pra acertar as contas com Akatsuki, que estava com as roupas íntimas dela. Dessa vez ela não ia deixar passar e agora ia fazer ele ser punido por tudo que ele fez. Ela tenta acabar com ele de uma só vez, mas a única coisa que consegue é perder a outra roupa íntima que faltava. Obviamente isso não ajuda Akatsuki em nada, mas ele só queria se divertir no fim das contas. Agora era educação física, mas Mil não se sentiu tão confortável com seu uniforme, já que ficava um pouco exposta demais. Aparentemente foi tudo bem na aula, mas na hora de arrumar as coisas, Kuzuha ouviu algo no fundo do depósito, e eram 2 das alunas fazendo coisas pecaminosas, e uma delas era Izumi. Obviamente Kuzuha vai até lá dar um ponto final nisso, já que era representante, e a parceira de Izumi acaba correndo dali e fechando a porta, que só abria por fora. Então eles estavam trancados. Akatsuki até pensa em quebrar com tudo, mas Kuzuha disse que não era necessário, já que a outra representante logo viria. Todos eles ficaram um bom tempo presos ali, e a representante ficou com muita vontade de ir ao banheiro, tanto que começou a chorar e nem sequer podia levantar. Akatsuki decidiu ajudar de uma forma um pouco diferente, eu diria, usando sua magia para fazer com que Mil e Izumi também ficassem com vontade. Daí, se as 3 ficassem juntas, não teria vergonha nenhuma. No fim das contas, as 3 fazem xixi ali mesmo, e Akatsuki acaba tomando porrada. Depois de tudo, elas acabam por virar amigas, o que é bem plausível depois de passar por uma situação dessas. Mil não estava nem olhando na cara de Akatsuki depois do que ele fez, o que é justo, né? Mas ela não era a única pessoa brava com ele. Onizuka estava perdendo seu posto de valentão graças a Akatsuki, e não estava nada contente com isso. Akatsuki estava sendo vigiado pelo conselho de todos os lados, e a culpa acabou recaindo sobre Kuzuha na reunião, depois de tudo que ele já fez. O clima ficou bem pesado entre as 3 recém-amigas depois da reunião, mas Akatsuki parecia estar despreocupado, como sempre, né? Obviamente, Kuzuha queria respostas de Akatsuki, e ele sentiu isso transparecendo dela, e pediu que fizesse logo as perguntas que os superiores mandaram. Ela tinha muitas coisas em suas costas, mesmo sendo apenas uma criança, mas Akatsuki assegurou que iria ajudá-la. Na rua, Mil e Izumi acabam flagrando os dois andando juntos, e até dando as mãos. Eles entram em um mangá café com quartos privados, e obviamente Mil queria ver o que eles estavam fazendo lá dentro. Eles entram no quarto privado e Akatsuki diz que vai fazer dela uma adulta agora. Ele se aproxima dela, que não queria fazer coisas libidinosas, mas ele só fala perto dela que pra ela ser adulta, ou parecer uma pelo menos, ela só precisava se expressar mais, sorrir mais, chorar mais. Ela poderia começar sorrindo, e é exatamente isso que ela faz. Segundo Akatsuki, não fazia mal ela mentir nos relatórios pra agradar os superiores, e ele dá permissão pra falar mal dele o quanto Kuzuha quisesse. Quando eles saem do quarto, testemunham uma cena no mínimo esquisita, com Mil em cima de Izumi, que segundo ela, estava tentando fazer coisas libidinosas também. Uma das integrantes do conselho estava indignada com o atraso de Kuzuha, e mais ainda com a situação de Akatsuki, que a preocupava demais. Ela estava à beira de ter um colapso, até que o presidente chega e a coloca em seu lugar, dizendo que qualquer assunto acerca do aluno ele iria tratar pessoalmente, e ela não teve objeções. Claramente o presidente Kyoya estava tramando algo, provavelmente com relação ao herói vagabundo. Na hora da simulação de batalha, todos teriam que usar seus ADs para invocar suas armas. Mil conseguiu invocar a sua, mas Akatsuki não, por algum motivo. Mesmo assim, a simulação começa
começaria, dividida entre duelos e derrotar a criatura. Como Kuzuha estava evitando Akatsuki de propósito, ele teve que se contentar com Onizuka. O duelo seria entre os dois, mas como Akatsuki não conseguia usar magia, ele foi só com uma espada dada pelo instrutor. Obviamente Onizuka aceita, já que seu oponente não era capaz de usar magia. Onizuka tentou selar e destruir Akatsuki com sua magia de fogo, e parecia ter dado certo, até o herói vagabundo aparecer intacto e fazer o ataque dele, que foi tão rápido que Onizuka caiu inconsciente logo depois dele. Por algum motivo, sua AD não ativa, mas quando ele usou a de Onizuka, funcionou por um breve momento. Só que o maior problema da aula ainda estava por vir. Aparentemente, o nível da criatura estava muito alto, e a maioria dos alunos estava petrificados em campo. Kuzuha, Mil e Izumi conseguem ganhar algum tempo contra a criatura, e pela primeira vez, Kuzuha sorri para as garotas, agradecendo a ajuda. Os que podiam foram evacuados, e quando o trio percebeu, era tarde demais. A criatura estava se alimentando da magia delas, e fez o contra-ataque petrificando Izumi e Kuzuha. No treinamento, os ataques eram enviados diretamente para o cérebro, deixando os alunos no máximo inconscientes, mas agora, lá estavam elas petrificadas. Mil estava no seu limite, quase cedendo, mas Akatsuki apareceu para salvá-la. Como a criatura absorvia magia, bastava Akatsuki finalizar ela com somente um ataque, e ele usou a AD para invocar sua arma e acabar com o monstro. Mesmo que ele já tivesse sido atingido, ele havia pego os ADs de todos os outros que não estavam na luta, para unir todo o poder e conseguir finalizar a criatura de uma vez. Depois que a criatura é derrotada, todos voltam aos seus estados normais, e Akatsuki fala que sua vitória só foi possível porque Mil fez um ótimo trabalho. Na sala do conselho, estava sendo debatido seriamente se Akatsuki não poderia avançar para a classe A, graças à sua demonstração de poder. Tanaka estava prestes a fazer algo, quando foi interrompido por Akatsuki. Ele sabia de tudo. Foi Tanaka que fez com que Onizuka mudasse a dificuldade do monstro, tudo para se vingar de Akatsuki. Ele nutriu esse ódio. Ele era mais forte que Onizuka, mas se submetia a ser zoado justamente para esse tipo de coisa, e ele estava prestes a colocar toda a culpa em cima dele. Agora que Akatsuki sabia da verdade, Tanaka não vê outra escolha a não ser atacar Akatsuki com tudo que tem. Obviamente ele era bem poderoso, mas mesmo assim, Akatsuki consegue resistir aos seus ataques. Sem escolha, a única possível era afetar toda a construção da Babel, atingindo os outros alunos, já que eles eram protegidos somente das armas e magias. Segundo ele, as pessoas que eram treinadas aqui eram enviadas para a guerra. Eles criavam soldados para morrer lá fora, e ele queria acabar com isso. E segundo ele, todas as revoluções têm sacrifícios. Mas antes de Tanaka fazer qualquer coisa, Kyoya aparece o impedindo com sua magia de gelo. Obviamente, Kyoya queria lutar, mas Akatsuki só estava ali para impedir Tanaka, e quando ele foi parado, partiu para ver Mil e as outras garotas. Mil estava na linha de frente, atendendo os feridos, mas quando Akatsuki chega, ela cai sem forças. Enquanto inconsciente, ela se lembrou das palavras de seu pai, que disse que ela deveria viver com o herói que o matasse, mas se ele não fosse alguém digno de se viver, ela poderia matá-lo. Ela acorda na enfermaria com Akatsuki, que parecia pensativo com o assunto. Ele diz que ela não havia chorado desde que seu pai, o Rei Demônio, morreu. Ela precisava colocar pra fora todos esses sentimentos, chorar até não dar mais, e foi isso que ela fez. Ela acorda de volta em casa na manhã seguinte e percebe um problema. Suas partes dianteiras eram muito grandes para suas roupas, e ela precisava de novas, mas o maior problema do dia era Akatsuki de pé na parede olhando ela tomar banho. Na hora do café, a televisão estava no canal de notícias, mas uma delas deixou Akatsuki bem bravo. Mil, na escola, perguntou à sua amiga o que eram aquelas pessoas. Os Kokon, basicamente eram uma sigla para as pessoas que governavam o mundo atual, sendo todas heróis das outras dimensões. E se houver uma guerra no mundo, os soldados seriam os alunos da Babel. Mil toca no assunto que Akatsuki estava um pouco mudado desde que viu a notícia na televisão. As meninas especulam que talvez tenha algo entre os Kokon e Akatsuki que ele não contou. Elas começam a falar coisas que Mil acha melhor ficarem quietas, e tenta desviar o assunto falando que precisa de roupas novas e as chama para fazer compras. Enquanto isso, Akatsuki estava realmente preocupado com aquele Kokon, mas os problemas só aumentam quando um dos alunos aparece tentando atacá-lo. Eles começam uma luta frenética depois do tal aperto de mão, mas na verdade era só um cumprimento mesmo. Ele não queria machucar Akatsuki. Segundo ele, Akatsuki era bem interessante e queria apresentá-lo a uma pessoa, mas ele nem tinha falado seu nome, que se apresenta como Kaido Motoharu. Até Akatsuki percebeu que Mil precisava de roupas novas, então ele iria apresentá-la ao shopping center. Ela nunca havia visto nada igual, e como Akatsuki queria ser gentil com ela enquanto podia, estava sendo bem cordial. Até na hora da loja, ele perguntou se queria que ele fosse embora, mas Mil preferiu ter ele por perto, só para não ficar nervosa no meio de tanta gente. Depois de medir seu corpo, a atendente trouxe várias peças para ela experimentar, e até ensinou uma técnica para suas partes dianteiras muito grandes, mas Mil estava tão absorto em seus pensamentos que acabou deixando escapulir que
que queria que a Akatsuki a visse usando essa nova peça, só que sem querer a rompeu na parte de trás. E pior, mal sabia ela que a Akatsuki já estava lá, pendurada no teto de novo. Mil disse pra ele ficar perto, mas nem tanto assim. A Akatsuki diz que ela nunca precisou fazer isso na vida dela, mas nesse mundo ela era sua irmã e precisava pedir desculpas pela peça. A atendente volta, mas ela pede mais um tempo. Quando suas amigas chegam, elas flagram a Akatsuki lá dentro, que nem dá bola pra elas. Com todo o tumulto, a vice-presidente do conselho aparece pra reclamar, mas quando a Akatsuki comenta de sua roupa, ela sai correndo de volta para o provador. A Akatsuki consegue fazer a atendente pegar uma roupa número 3 vezes maior, e enquanto isso, faz uma coisa com Mil. Ele usa sua energia para liberar a tensão do corpo dela e começa a deslocar seus ossos com a massagem, assim fazendo com que seu corpo voltasse ao tamanho normal. Quando a nova roupa íntima chega, ele consegue colocá-la perfeitamente, graças a seu tempo com as nobres do outro mundo, fazendo com que a roupa coubesse perfeitamente. Ele começa a dizer que foi culpa dele e que a outra roupa estava no tamanho menor e que iria pagar pela peça, mas Mil fica envergonhada e diz que a culpa é dela, por Akatsuki ter feito tudo certo e Mil ter ficado muito bonita com a nova peça. A atendente dá uma folga pra eles, mas Mil ainda estava chorando de vergonha. A vice-presidente também aparece na cabine pra dar um jeito em Akatsuki, mas ele deixa bem claro que sua irmãzinha ainda está chorando lá fora, e se isso continuasse, ela poderia começar a evitar elas, e por isso ele ia fazer delas as irmãs do peito. Mas ele toma um sarrafo de Mil antes disso. Depois de toda essa baderna, eles param pra comer e tocam no assunto do exame de aptidão, que iria determinar a classificação deles para o ano que vem. O limite do time era de 4 pessoas, e eles mesmos foram o time deles ali, mas a prova não seria fácil. Depois das despedidas, em casa, Mil queria experimentar o pijama que ganhou de Akatsuki, mas não sabia como, então tentou se distrair vendo TV, mas estava passando algo muito pecaminoso. Akatsuki diz que é normal para uma menina da idade dela ver isso, mas ela surta completamente. E se você quiser saber como vai ser essa aventura do nosso protagonista boladão, deixa o seu like e comenta parte 2, que logo a gente tá trazendo aqui. E bom, obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.